Se você tem o desejo de viver de dividendos, então assista esse vídeo que nele vou falar sobre como você pode viver de renda passiva, usando a estratégia que investidores de sucesso como Luiz Barsi usaram e ainda usam para acumular patrimônio e terem renda passiva vinda de seus investimentos. Lembrando que esse vídeo é baseado no livro Guia Suno Dividendos, um livro que recomendo muito para qualquer pessoa que deseja investir com foco em viver de dividendos. Se você está aqui nesse vídeo, provavelmente tem o objetivo de gerar renda passiva através de dividendos e ser independente financeiramente. E posso afirmar que você está no caminho certo se quer investir com esse foco, pois investidores como Luiz Barsi e Décio Bazin são provas de que essa estratégia funciona. Mas quando falamos de investir com foco em dividendos, você não deve olhar somente para o dividendo em si, deve olhar principalmente para a sua qualidade. Deve se certificar de que vai receber bons dividendos hoje, amanhã e no longo prazo. E é para isso que servem os indicadores. E um dos indicadores mais usados para analisar o dividendo é o Dividend Yield, que provavelmente você já ouviu falar por aí. Ele é calculado pela soma dos dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço atual da ação. Ele basicamente mostra o quanto de retorno em dividendos você está obtendo ao comprar uma ação por um determinado preço. Décio Bazin, por exemplo, usava esse indicador para filtrar empresas. Seu critério era comprar somente empresas que possuíam um dividend yield de 6% ou mais. Mas a análise não para por aí. Outro indicador a também ser considerado é o Dividend Payout, que é a relação entre dividendos pagos pela empresa por ação e o seu lucro por ação. Muitas empresas, por exemplo, seguem a convenção de que se deve distribuir em dividendos pelo menos 25% de seus lucros. Mas é bom que você sempre esteja atento quando uma empresa possui o dividend payout acima de 100%. Isso quer dizer que ela está pagando seus acionistas acima da sua capacidade de gerar lucros, e isso é insustentável a longo prazo. Se você é conservador e quer diminuir a volatilidade dos dividendos que você recebe ao longo do tempo, deve procurar empresas com dividend payout inferior a 60%, deixando a empresa com 40% dos lucros para reinvestir e continuar crescendo e sendo competitiva. E também uma empresa muito endividada dificilmente conseguirá manter o pagamento de bons dividendos ao longo do tempo. Por isso, é bom que você olhe a relação entre dívida líquida e patrimônio líquido da empresa, onde a dívida líquida é o montante necessário para quitar todas as dívidas da empresa e o patrimônio líquido é o capital próprio da companhia. No geral, recomenda-se que essa relação dívida líquida sobre patrimônio líquido seja inferior a 100%. Isso é, que a empresa deva menos que o seu valor próprio. E quando esse indicador estiver abaixo de 50%, você terá uma boa margem de segurança. Mas você também pode olhar o indicador dívida líquida sobre o EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos e depreciação. Esse índice torna a comparação de empresas mais confiável, já que tira a incidência variável de impostos. Como regra, o investidor deve considerar que essa relação seja de no máximo 3 vezes, mas o ideal é que a dívida líquida não deve ser mais do que o dobro do EBITDA. Lembrando que esses indicadores são só um ponto de partida na análise de uma empresa. É importante que você conheça bem os fundamentos da empresa, os seus gestores e a perspectiva do negócio e de crescimento de lucros. Isso é o que vai te garantir dividendos gordos e consistentes nos próximos anos. E se você está gostando desse vídeo até aqui e do tema, deixe um like e um comentário para eu saber a sua opinião e assim trazer mais vídeos sobre esse tipo de assunto, pois o seu feedback é muito importante. Mas voltando ao tema do vídeo, quando falamos de dividendos, não podemos deixar de falar do investidor que é a referência brasileira nessa estratégia de investimentos, Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira. Só para você ter uma ideia, ele conseguiu acumular um patrimônio superior a R$1 bilhão através da estratégia de geração de renda passiva com dividendos. O ensinamento de Barsi é que devemos ter um perfil de investidor parceiro, que após estudar a fundo a empresa, realiza aportes com a intenção de permanecer por tempo indeterminado com o ativo em sua carteira. E principalmente, o investidor deve focar em dividendos, pois caso contrário, não há uma relação de parceria entre a empresa e o investidor, onde o investidor ajuda a aumentar o valor de mercado da empresa e a empresa o remunera de tempos em tempos com dividendos. Mas ainda de acordo com Barsi, existem 3 regras básicas que o investidor inteligente deve seguir. A primeira, invista apenas o que você não vai precisar no curto prazo. Se você planeja economizar para viajar daqui a um ano ou trocar de carro, por exemplo, não invista essa grana em ações.
Deixe esse dinheiro na renda fixa, pois investimento em ações deve ter o foco de longo prazo. A segunda regra, nunca compre uma dica. A decisão final de investir em determinada empresa deve ser exclusivamente sua, baseada nos estudos que você efetuou. Mesmo que você tenha uma casa de análise fazendo seleções de ativos para você, a decisão final é sempre sua. E a terceira regra, nunca venda por necessidade. Se você vender suas ações para sanar dívidas de emergência, você prejudicará o processo de acumulação de capital e os seus efeitos serão sentidos por um bom tempo. Por isso, sempre tenha um fundo de emergência para não precisar se desfazer de seu dinheiro em ações. E outro ponto-chave na estratégia de Barsi é a diversificação. Para compreender melhor isso, nada melhor do que ver um exemplo prático. Vamos voltar ao ano de 2016 e ver o histórico de aquisições de Barsi nesse período. No início do ano, Barsi comprou as ações do Banco do Brasil abaixo de R$ 13,00 em janeiro. Já em setembro de 2017, a cotação do Banco do Brasil estava próxima de R$ 35,00, dando um dividend yield de 2,4%, enquanto quem comprou quando ela estava valendo R$ 13,00 como o Barsi, estava recebendo um dividend yield de 6,46%. Quando as ações do Banco do Brasil ficaram pouco atrativas, Barsi passou a comprar a Vale com um preço próximo de R$ 12,00 por ação. E em setembro de 2017, a cotação preferencial da Vale atingiu um valor perto de R$ 29,50, oferecendo um dividend yield de 3,6%. Já quem comprou ao preço de R$ 12,00 como o Barsi, estava recebendo um dividend yield de 8,85%. A cotação da Vale subiu rapidamente em 2016 e Barsi passou a adquirir as ações da Taesa a R$ 18,00. Mas a cotação das ações em units da Taesa terminaram em setembro de 2017 custando R$ 22,25, apresentando um bom dividend yield de 8%, mas esse daí para a Barsi era de 9,98%. O ano de 2016 terminou com Barsi comprando os papéis da Wiz, uma empresa que recebe comissões de seguradoras por um negócio fechado no Banco Estatal Caixa. Em dezembro de 2016, a Wiz estava cotada a R$ 12,00, fechando setembro de 2017 em R$ 17,20, oferecendo então um dividend yield de 2,8%. Para a Barsi, que comprou o papel a R$ 12,00, o dividend yield era 4%. Certamente isso não é um retorno excepcional, mas ainda é muito melhor do que 2,8%. Veja que através desse exemplo fica fácil ver que a estratégia de diversificação de Barsi não é pulverizar os seus aportes em empresas diferentes, mas concentrar suas compras em uma empresa por vez. Ele investe na melhor ação do momento, e é isso que ele recomenda para qualquer investidor. E além de concentrar sua carteira em algumas ações, ele também tem um montante em renda fixa esperando por oportunidades no mercado de ações, pois além de investir em grandes empresas com bons fundamentos e recorrência em dividendos, ele também acompanha empresas que têm um histórico de bons fundamentos, mas que estão sujeitas à volatilidade da bolsa, que geralmente derruba o valor de mercado das empresas sem que essas tenham perdido seu valor intrínseco. É nesse momento que ele usa o seu fundo de oportunidade e compra boas empresas com um preço bastante descontado. E como ele tem como foco a obtenção de renda passiva, ele não se importa muito com a volatilidade diária dos papéis. Ele não vai vender uma ação porque ela caiu X% ou subiu Y%. O que importa é que a empresa mantenha os seus bons fundamentos. Se isso se manter, sua parceria continuará. Claro que, como todo investimento, não existe uma receita fixa para ter um sucesso com ações. Copiar o que grandes investidores fizeram no passado não vai te garantir o sucesso no futuro. O mais importante é que você masterize os princípios que rodeiam o modo de investir desses caras bem-sucedidos em investimentos, pois desse jeito sua tomada de decisão será muito mais assertiva e você estará mais preparado para aproveitar as oportunidades que aparecerem na sua frente. E esse foi o resumo do livro O Guia Suno de Dividendos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima e um forte abraço.